vocês virem para cá. Bom, a Bíblia diz que Jesus, ele tomou tomou a Bíblia nas mãos, e ele foi pregar o Evangelho, e quando ele abriu as Escrituras, ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E ele começa a descrever para que o Espírito do Senhor ungiu. E diz a palavra: porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu queria falar um pouco hoje sobre... Muito obrigado, querido. Eu queria falar hoje um pouco sobre o Evangelho completo. O Evangelho completo. E Jesus falou que ele tinha uma missão completa. Ele tinha uma missão para os pobres, para os necessitados, para os cegos. E ele tinha uma missão de falar sobre o ano aceitável do Senhor. E eu creio, irmãos, que hoje o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós para pregar um Evangelho completo. E quando nós pensamos em a possibilidade de pregar o Evangelho completo, além da alegria de pregar e viver o Evangelho completo, nós temos também a responsabilidade. Se nós não pregamos o Evangelho como ele é, se não pregamos o Evangelho completo, nós estamos incorrendo em erro. Alguém vai deixar de receber uma ministração, uma verdade, uma informação, uma unção que é necessária. Porque o Evangelho, ele não pode ser uma parte, ele tem que ser todo. Você tem que saber tudo o que aconteceu. E o Evangelho traz uma graça tão grande em si mesmo, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, muitas coisas aconteceram. Pela morte de Jesus, nós recebemos muitas bênçãos do Senhor. O Senhor nos reconciliou com Deus, o Senhor nos fez aceitáveis ao Senhor. Ele nos deu o Espírito Santo, enviou sobre nós o perdão do pecado e o Espírito Santo. Pelo ato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ele levou a maldição sobre si. E quando ele levou a maldição, ele levou a pobreza, porque ele nos fez herdeiros de Abraão. Todas as bênçãos de Abraão passaram a ser herança nossa. E a Bíblia diz que ele também nos libertou do poder do pecado, nos libertou do inferno e da morte. Tudo isso faz parte do Evangelho. Só que agora nós estamos aqui como portadores deste Evangelho. Hoje o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Diz a Bíblia que quando Jesus terminou de ler o texto, os olhos de todos estavam postos neles. Todo mundo estava esperando para ouvir o que Jesus ia falar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Estão olhando hoje para nós. O que é que eles vão encontrar em nós? E quando Jesus terminou de ler o livro, ele diz: hoje se cumpriu a Escritura. Olhando para mim, vocês veem o resultado dessa Escritura. O Espírito de Deus está sobre mim. O Evangelho pleno está sobre mim. E eu queria falar sobre uma coisa que hoje eu estava conversando com o pastor Silva, pastora Kel, e nós estávamos conversando e eles, durante o discipulado, começaram a falar para mim sobre a importância da reverência. Eles fizeram um trabalho na célula deles, e à medida que eles foram falando, eu comecei a pensar nisso. Faz parte do nosso Evangelho, faz parte da nossa conduta cristã, faz parte do nosso empenho e da unção de Deus que está sobre nós, faz parte desta unção poderosa de Deus sobre a igreja, a nossa conduta no culto. Faz parte a nossa capacidade de ver o nosso Deus como um Deus digno de respeito, de honra, de reverência. E é interessante, irmãos, que eu já falei aqui, que não é irreverente a nossa reação extravagante à presença de Deus, não é irreverente a adoração, não é irreverente cair no chão, não é irreverente ser cheio do Espírito Santo, não é irreverente dar glória a Deus, não é irreverente fazer barulho, mas é irreverente no silêncio mais profundo, a gente está olhando o Facebook no nosso celular.
É irreverente a gente às vezes está com o fone de ouvido, ouvindo o jogo que a gente quer ouvir enquanto a gente está no culto. É irreverente. É irreverente quando nós simplesmente não sabemos como nos comportar no culto. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que é a vida cristã. Sabe, irmãos, o que faz o evangelho completo, para quando as pessoas olharem em nós, verem em nós a resposta que o evangelho pede? O que as pessoas precisam encontrar em nós? E eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu já falei, quero falar hoje especialmente para os jovens. Sabe por que eu quero falar isso? Eu quero falar isso porque o pastor Silva me falou uma coisa muito forte, que mexeu comigo. Ele disse assim que nós estamos sendo chamados a atenção pelas pessoas de fora. A Sara Shiva vem, chama atenção. Pastor Rony vem, chama atenção. E a gente fica se perguntando, você já viu quando você está chamando a atenção dos filhos dos outros? O pai está se omitindo de alguma maneira. Toda vez que uma pessoa chama a atenção do filho dos outros, ele na verdade está chamando a atenção do pai. Então, quando nós percebemos uma igreja irreverente, diga-se de passagem, às vezes os jovens e adolescentes conversam tanto, que mesmo a gente falando sobre conversa, eles nem percebem que a gente está falando, eles continuam conversando normal. Às vezes os jovens e adolescentes estão conversando tanto, que eles não percebem que a gente está falando sobre isso, sobre esse tema. Os jovens e adolescentes conversam tanto às vezes, irmãos, que às vezes eles olham para trás para bater papo. No domingo eu pedi aqui algumas vezes, eu queria que fizesse silêncio, eu pedi algumas vezes, e lá atrás tinha jovem que estava sentado no banco da frente, virado para o banco de trás, e você vai falando e a conversa continua, porque as pessoas acostumaram a vir para o culto e não estar no culto. Mas que justificativa tem nisso? E às vezes nós começamos a achar que nós estamos vivendo um projeto de santidade no nível que Deus deseja, e eu sou apaixonado pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos. A gente começa a pensar que a gente está vivendo um nível de santidade, de pureza, no nível que Deus deseja, mas ela precisa se expressar de algumas outras maneiras, porque o jovem vem aqui, pula, canta, dança, como é bom, como nós precisamos disso, como é bom esse avivamento, como é gostoso essa experiência. Mas muito mais do que ser um jovem na igreja, você é a expressão do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o jovem, o adulto, o pai, a mãe, a criança, precisa aprender a distinguir os espaços, a separar os espaços. Irmãos, olha, nós precisamos aprender a oferecer ao Senhor um culto reverente. Eu tenho ouvido pastores chineses, pastores coreanos, e eles chegam no Brasil e dizem, é impressionante que as pessoas se levantem, que as pessoas andem, que as pessoas entrem atrasados, que as pessoas saiam adiantado, que as pessoas... É completamente impressionante. Irmãos, e tem sido assim, tem sido natural. Mas eu quero pensar que num culto de líderes, algumas coisas precisam começar a mudar. Pouquíssimas vezes eu subo no altar para falar uma palavra um pouco mais dura, mas eu queria pensar que precisa mudar algumas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o líder ensina o tempo todo e em tudo que faz. Os olhos estavam em Jesus e os olhos hoje estão em nós. Então, eu sempre falo isso e vou repetir. É muito legal o jovem orar, é muito legal o jovem jejuar, é muito legal o jovem super compromissado com a obra de Deus, é muito legal o adulto fazendo essas coisas, mas é preciso arrumar o seu quarto. Isso é espiritual. É preciso honrar o pai, honrar a mãe. Isso é espiritual. É preciso honrar a liderança. Isso é espiritual. A gente vem para a igreja, me perdoe, eu estou falando mais para jovens hoje, tá, irmão? Me perdoe. As meninas se desmancham em cima da outra, e uma penteia o cabelo da outra, e beija, e não é lugar para isso. Não é lugar para isso. Não é lugar para as moças ficarem se desmanchando uma em cima da outra, deita quase que no colo. Não, não é.
eu não estou falando uma coisa que eu não vivi, porque eu me converti com 16 anos. Eu passei a minha juventude na igreja. E com 16 anos eu me assentava e assistia o culto, apaixonado com jovens, jogava futebol, gostava de estar lá fora, batia papo, era líder de jovens, mas nunca um diácono me chamou do lado de fora, nunca. Eu nunca fiquei fora do culto batendo papo, nunca, nunca. Eu não precisei tomar água na hora do culto, não precisei. Eu participei do louvor, eu participei da mensagem, eu participei do culto. Sabe por quê? Amor ao Senhor e temor ao Senhor. Porque o mundo lá fora conhece todo tipo de brincadeira que a gente sabe. O mundo lá fora conhece todo tipo de argumento que nós temos. O que eles estão procurando é vida, é exemplo, é modo de agir que glorifica a Deus. Às vezes, irmãos, a gente se entristece, porque você pode chegar aqui hoje e dar uma palavra bem forte, e algumas pessoas vão ouvir, e talvez até hoje mesmo alguém possa até não honrar essa palavra. Mas daqui a uma semana, a maioria pode ter esquecido. Daqui a 2 semanas, os que não ouviram, os que não vieram. E a única coisa que pode mudar a nossa igreja é que nós nos tornemos líderes que aprenderam esse tipo de comportamento. Esse lugar é lugar de temor do Senhor, é lugar de reverência. Aqui nós precisamos aprender a ter temor do Senhor, porque isso atrai a bênção de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz assim, que até a criança se dará a conhecer pelas suas obras, se elas forem boas ou más. Hoje, no discipulado, a Raquel me contou uma história que ela contou na célula. E eu quero contar essa história para você. É uma história bem simples. Diz que um homem levou um convidado até a sua igreja. E o convidado ficou lá durante o culto. E ao final do culto, ele perguntou, saíram depois do culto, teve louvor, palavra, foi tudo muito legal. E quando saiu lá fora, ele disse, e aí, você gostou? Como foi? Você gostou do culto? Ele disse, eu fui roubado. Roubado na minha igreja? Não, o povo não faz isso. Ele disse, fui roubado. Eu fui roubado. Mas como assim? Eu fui roubado da mensagem. Eu fui roubado do culto. Quando o pregador mandou abrir a Bíblia para acompanhar o texto, eu abri a Bíblia e achei o texto, eu queria ler, e chegou uma jovem atrasada, e ela passou. E na hora que ela passou por mim, eu me perdi, fechei a Bíblia, e eu não achei o texto para acompanhar. E eu fui roubado da leitura do texto. Eu fui roubado depois, quando o pregador estava começando a mensagem, um grupo de jovens chegou e sentou na frente, eles começaram a conversar. Eu fui roubado. Mais na frente, chegou mais umas meninas atrasadas, sentaram atrás de mim. Elas estavam rindo, conversando com os rapazes da frente, e eu fui roubado. Não estava muito próximo de acabar ainda, e um rapaz olhou para mim e me perguntou as horas. Eu perdi o raciocínio, eu não acompanhei mais a mensagem, e eu fui roubado. Eu não consegui receber o que eu vim receber na sua igreja. Sua igreja é bonita, o povo é educado, mas na hora do culto, eles são irreverentes. Irmãos, não adianta nós sermos pessoas de oração, não justifica nós sermos pessoas que conhecem a palavra, e chegarmos na igreja, e quem vem não consegue ouvir a mensagem. Me perdoe o que eu estou falando. Mas eu vou dizer para os irmãos, inclusive na célula. Vocês sabem, irmãos, que a Bíblia diz que a mensagem que nós não entendemos, o diabo vem e rouba. Diz a palavra do Senhor que é como a semente que cai à beira do caminho, e os pássaros vieram e roubaram. É aquele que ouviu, mas não entendeu a mensagem. Agora,
O maior trabalho do diabo é fazer com que a gente não entenda o Evangelho. A pessoa pode ficar na igreja, no horário do culto, e não assistir o culto, e não ouvir a mensagem, não entender o Evangelho. Mas, infelizmente, muitas vezes o inimigo pode estar usando a gente. Isso também pode acontecer nas nossas células. Vocês já perceberam que o diabo não usa coisas ruins, mas às vezes coisas até que são boas? Você já imaginou, por exemplo, você está numa célula e de repente está lá todo mundo concentrado, e aí o líder está se esforçando por passar uma mensagem, e quando ele está esforçando por passar uma mensagem, uma criancinha começa a brincar na célula. Tão engraçadinho. Criança é coisa linda. Começa a brincar, e a criancinha faz gracinha, e cai no chão. E logo uns 2 ou 3 adultos começam a rir e dar atenção, e mexem com a criança. E a célula se perde. E isso é irreverência. Por mais engraçadinho que a criança seja, naquele momento não é o momento para isso. Depois nós podemos nos divertir com a criança à vontade. As pessoas às vezes se distraem com tudo. Então, se você estiver numa célula e você viu passar um rato, não fala com ninguém. O rato, o rato, o rato, o rato. Para quê? Para quê? Se você na célula tem um bichinho de estimação, já viu aqueles papagaios que... Eu fui na casa de um irmão uma vez, ele tinha um papagaio, o papagaio, ele ria dos outros. E ele ria de uma maneira muito especial, ele colocou ele no meu ombro, o papagaio me deu uma bicada tão forte na orelha, e depois que ele bicava a orelha da gente, ele ficava rindo. Eu fiquei desesperado com aquele bicho rindo nas minhas costas e procurando a outra orelha, né? Mas sabe o que acontece? Às vezes nós temos um bichinho de estimação, tem um papagaio, tem um gato, tem um cachorro. Às vezes o inimigo está usando aquilo para distrair, para causar irreverência. Irreverência. O Evangelho não é feito de mensagens poderosas, não. O Evangelho não é feito de muita ciência e muita teologia, não. O Evangelho é feito da simplicidade do que nós podemos viver. Dizem que um dia uma moça falou com um pastor: pastor, vou para outra igreja. O senhor prega sempre a mesma coisa, o senhor está sempre falando de amor, o senhor está falando as mesmas coisas. E o pastor falou com ela: você já está vivendo? Eu estou sempre falando sobre amor e você já está amando? No domingo eu disse que às vezes nós queremos mensagens poderosas para não viver. Tenho visto pessoas atrás de mensagens poderosas, vivendo a mesma vida miúda, a mesma vida pequena. Mas nós podemos oferecer a Deus algo mais. Nós podemos oferecer a Deus um culto racional. E um culto racional passa pelo que a gente ouve e entende. Nós podemos oferecer a Deus um culto consciente. Nós podemos oferecer a Deus um culto de excelência. E quando eu falo disso, não estou falando de uma igreja triste. Dizem que um dos fatores da igreja que cresce é uma igreja que ri muito. Mas ri juntos. Você sabe, irmãos, que às vezes nós estamos lá na nossa reunião de discípulos, e eu sempre me preocupo, porque quando eu estou falando, normalmente todo mundo dá atenção. Mas quando eu passo a palavra para um dos meus discípulos, os outros tendem a conversar entre si. Aí eu tenho sempre chamado a atenção que isso não é o certo. A mesma coisa é a igreja, quando nós estamos no culto. Nós podemos rir, nós podemos glorificar, nós podemos nos alegrar, mas nós temos que estar concentrados no que Deus está fazendo. O que nós não podemos é ficar rindo um com o outro. Você já sentou perto de um irmão que para tudo que fala ele tem uma piada? Você já sentou perto de um irmão que tudo que fala ele dá uma cutucadinha? Ele conta uma historinha? Deixa eu te dizer, sutilmente,
Satanás está te roubando. Sutilmente, Satanás está te roubando. Porque muitas vezes a gente perde a essência. A gente vai de uma brincadeira para outra e perde a essência. Quem ganha jovem é jovem. E quem ganha jovem é jovem que vive um evangelho que as pessoas podem olhar para ele. Jesus se levantou e disse: hoje se cumpriu essa escritura, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem ganha jovem é jovem que inspira. E as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: esse pessoal é diferente. Eu vou encerrar essa mensagem, que foi tão pequenininha. Eu costumo dizer dessas mensagens pequenas, que às vezes são igual uma coisa, estimula, né? Tão rapidinho, mas a gente lembra. Vou encerrar essa mensagem falando uma coisa que eu acho que é interessante. Há algum tempo atrás eu falei que a gente escolhe o que pensar antes de pensar, quando a gente escolhe com quem anda. Eu queria dizer para você que você escolhe o que você quer de Deus, que você escolhe como cultuar antes do culto começar, quando você escolhe o lugar que você vai sentar. Quase toda a turma de alunos que não estavam interessados na escola se assentavam nos últimos bancos. Normalmente eu estava por lá também. Normalmente era o meu lugar. E se fizesse uma pesquisa, ia descobrir que quase todos eles acabaram trabalhando para os que se assentavam nos primeiros bancos. Quase todos eles. É bom tratar bem os nerds, porque você pode ser funcionário dele um dia. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa que quer ser usado por Deus, tem fome de Deus, procura se sentar o mais na frente possível, porque certamente vai ter que sentar gente atrás, né? Senão não teria lugar lá. Possível. Sabe por quê? Quanto mais perto do altar, menos coisa para você ver. Quem se assenta no banco só vê o que está acontecendo aqui. Quem se assenta no primeiro banco. Quem se assenta para trás vai vendo outras coisas. Quem se assenta no último banco, muitas vezes passa muito tempo desconcentrado, olhando tanta coisa que acontece. Lá dos bancos para trás, me perdoe, tá, irmãos? Estou falando indireto para quem sentou hoje no último banco, não, porque eu sei que tem gente que às vezes está aqui hoje no último banco e que tem compromisso com Deus e assenta sempre na frente. Mas nos últimos bancos a gente vê os decotes que não devia, as pessoas que não devia, quem incomoda, as andanças, os meninos, a gente vê tudo. E dos primeiros bancos, a gente enxerga o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Lá de trás também dá para ver, depende do coração. Mas quanto mais na frente você se assenta, mais oportunidade você dá para Deus agir na sua vida. Irmãos, a gente pode ter um bom comportamento porque a gente entendeu, e não porque o pastor falou. E quem sai do culto e fala assim, nosso pastor hoje estava bravo, não entendeu nada, porque eu não estou bravo. Aliás, se eu estiver bravo, até se perdeu, foi só uma expressão da minha emoção. Eu estou falando sem estar bravo. Eu estou falando só a verdade. E se você entendeu, você como líder, como homem de Deus e mulher de Deus, Deus vai te usar mais a partir de hoje. As pessoas vão olhar para você e o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que traz vida, traz vitória, vai ser manifesto na sua vida. Dava para olhar para Jesus, também dá para olhar para você. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.
Feche os seus olhos. A gente pode oferecer para Deus a nossa voz. A gente pode oferecer para o Senhor o nosso louvor. A gente pode oferecer para Deus o que nós fazemos. Mas o mais importante é oferecer o que somos. O que somos. Mais importante do que fazer coisas para Deus é fazer com que Deus seja o nosso Deus em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Mais importante do que o que fazemos para Deus é que Ele seja Deus em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo como que para a glória do Senhor, diz a palavra. Eu queria te convidar para um pacto de reverência. Eu queria te convidar para uma aliança com Deus de reverência. Esse convite é mais aos jovens, mas todos nós devemos fazer, né? Eu queria te convidar para vir à frente, se você quiser. Não sai do piloto automático, não. Dizendo, Deus, eu quero ser reverente. Meu culto é ao Senhor. Sai do seu lugar. Vem fazer uma aliança de reverência. Senhor, eu não quero ficar conversando. Eu não quero ficar batendo papo. Eu não quero ficar... Senhor, eu não quero vir para o culto e ficar viajando, voando. Eu quero ser reverente, Senhor. Senhor, eu quero me oferecer como líder. Eu quero, Senhor, que as pessoas possam ver a minha vida e que tenham um compromisso em mim, Senhor. Eu quero ser reverente. Eu não vim aqui para rir, para assistir o culto e ver o que as pessoas estão fazendo de errado. Eu vim aqui para a Tua glória, Senhor. Eu estou aqui para a Tua glória. Os meus olhos estão no Senhor. E eu quero que as pessoas possam olhar para mim, Senhor. Senhor, eu quero ser santo, Pai querido, não apenas porque eu oro, Pai, não é apenas na hora do louvor, não é na hora que eu estou pulando e glorificando, não, Senhor, eu quero ser santo na minha conduta com os meus pais, na minha conduta na igreja, lá no colégio, Senhor, eu quero Te glorificar. Eu não quero que o Evangelho seja visto na minha vida só nos momentos de euforia. Eu quero que vejam o Evangelho na minha vida, Senhor, como eu me comporto com meus líderes e professores. Eu quero que o Evangelho possa ser visto na minha escola também, Senhor. Que não passe de nós Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Te exaltamos, Senhor. Que não seja preciso que se levante outra geração, que avante venha sobre nós fazemos uma aliança, Senhor. Uma aliança, Senhor, compromisso com o Senhor, Pai. Queremos ser reverentes, Pai. Queremos ter o coração ofertado neste altar, Senhor. Queremos que as pessoas possam olhar para a nossa vida e para a nossa história, Senhor. Venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize. Oh Deus, manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta o Teu plano, Senhor. Manifesta o Teu querer, Senhor. Se leve conta na sobrianda, la macheira, me rala barra. Turimianda, la machuri, me randa la massecre, me rala bacai. Turimianda, la macheira, mas tu me randa la mastur, me rala. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, ouvir o Teu querer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero selar diante do Senhor uma aliança com os Teus servos. Eu quero declarar, Senhor, que um tempo novo vem vindo sobre nós, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que as pessoas que chegarem nesta igreja não vão ficar, Senhor, chamando a nossa atenção, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que os pastores de fora não vão vir aqui chamar a atenção dos nossos jovens, das nossas ovelhas, Senhor. Que eles serão adoradores de verdade, Pai.
Nós queremos declarar, Senhor, que esta igreja será uma igreja cheia de reverência, de temor, de tremor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que uma unção nova virá sobre os teus servos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso culto será perfeito ao Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai querido, que aqueles que olharem para nós, vão ver em nós como viram em Jesus, a unção do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Evangelho será liberado sobre a nossa vida, que a graça e o favor do Senhor virá sobre nós, Pai. E nós declaramos, Senhor, mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Geração de adoradores, aleluia. Pode voltar ao seu lugar, querido. Sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Oh glória, aleluia.